Olá, irmãos, boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma transmissão do canal IP de Vila Nova, da Igreja Presbiteriana Vila Nova de Goiânia, Goiás. Estamos estudando sempre na quarta-feira o livro Graça que Transforma, do Dr. Jerry Bridges. Hoje nós veremos o capítulo de número 7, portanto, o nosso estudo de número 7, que trata a respeito da prova do amor. Lembrando a você que nos assiste que Jerry Bridges é um pastor presbiteriano já falecido, que escreveu vários livros na área de santificação, de fruto do Espírito e especialmente sobre o papel da graça de Deus na santificação, não só na justificação. Eu quero desejar a você boas-vindas. Nós estamos numa campanha para atingir 1000 inscritos no canal. Essa semana chegamos a 768 inscritos. Isso nos alegra muito e você sempre será muito, mas muito bem-vindo mesmo aqui no nosso canal. Então vamos lá tratar do nosso estudo dessa noite, a prova do amor, Jerry Bridges. Iniciando, é sempre importante nos lembrarmos de que nós amamos a Deus porque Ele, Deus, nos amou primeiro. 1 João, capítulo 5, versículo 3, está escrito assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. É impressionante como usamos pouco as Escrituras para sustentar, abalizar as nossas respostas, quando outras pessoas nos perguntam a respeito do que é amar a Deus. A resposta para essa pergunta está escrita em várias partes das Escrituras. Em alguns lugares, como a primeira epístola de João, está lá explícito o amor Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. O que é amar a Deus? Amar a Deus é guardar os seus mandamentos. Jesus diz claramente isso em João, capítulo 14, e eu quero abrir aqui com você para que nós possamos conferir juntos essa passagem. João, capítulo 14, os versos 15 a 21, ou 15, 21 e 23, ele diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Depois o versículo 21, um pouco mais adiante: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E o verso 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Deus mora em nós porque nós manifestamos o nosso amor por ele obedecendo a sua palavra. Ele vem habitar no coração de todo aquele que arrependido entrega o seu coração, a sua vida nas mãos do Salvador Jesus, mas ele tem prazer em habitar no coração daquele que o ama, daquela que obedece e guarda todos os seus mandamentos. Nós cantamos o cântico do versículo 21 inúmeras vezes: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, o que é amar a Deus? Amar a Deus, segundo a perspectiva do apóstolo João, é guardar os mandamentos de Deus cada dia, cada momento, na nossa caminhada cristã. Uma questão com a qual frequentemente lutamos em consequência da constatação dessa verdade é a seguinte: qual a relação entre viver pela graça e obedecer aos mandamentos de Deus? Qual que é a relação entre viver pela graça, uma vez que a graça não exige de nós nenhuma tarefa, nenhuma obra, nenhum desempenho? Como então eu vivo pela graça se eu tenho que obedecer aos mandamentos de Deus? Uma vez que as nossas obras não interferem em nada no amor de Deus, Deus não nos ama porque fazemos
coisas bondosas para agradá-lo, mas ele simplesmente nos amou primeiro e todo o nosso amor para com ele é consequente, é responsivo em relação ao amor que primeiro ele, sem ter em nós qualquer motivação, ele resolveu soberanamente dispensar, praticar o seu amor para com cada um de nós. As nossas obras não interferem no amor de Deus. Nem os nossos pecados também não interferem na nossa relação com Deus. Ou será que realmente um pouquinho de mérito e desempenho deve ser levado em conta? Deus não nos salvou porque éramos bons. Pelo contrário, ele nos salvou exatamente porque éramos perdidos, pecadores. A Bíblia diz que nós somos maus, que a nossa melhor obra é como um trapo sujo de imundícia. Isaías capítulo 64, mas mesmo assim, apesar de tudo isso e levando tudo isso em conta, a Bíblia diz que Deus nos amou livremente, eternamente, e com um amor capaz de perdoar todos os pecados que nós cometemos. Por causa da constatação da graça, muitas pessoas então acham que deve ter uma pontinha, um lugarzinho para o mérito, para a justiça própria, para as realizações de cada pessoa, a fim de que Deus considere alguma coisa de nós. A tônica de todos os filmes de Hollywood, não, o homem não é tão mal assim. Por isso vale a pena salvar o mundo, vale a pena lutar pelo mundo, porque o homem não é tão mal assim. Mas o que a Bíblia diz é que o homem é tão mal assim, e mesmo assim, sendo mal, Deus resolveu nos salvar. A resposta de Paulo para ambas as questões, se eu sou salvo pela graça, então eu não preciso de obras, qual o lugar das obras? Paulo diz que não há nenhum lugar para a nossa justiça quando se refere à salvação de Deus. Você pode conferir isso. Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 6, versículo 2. Olha só o que Paulo fala neste texto para nós. Ele diz, respondendo à pergunta do versículo 1, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Continuaremos pecando para que cada dia fique mais clara, mais bonita a graça de Deus a nosso favor? A resposta de Paulo é forte. Ele diz, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo, ou todos os que fomos batizados em Cristo fomos batizados na sua morte, e fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida, em uma vida diferente daquela vida do pecado que a gente vive hoje. Como permaneceremos pecando, praticando os mesmos pecados sem qualquer peso na consciência, nós que fomos exatamente livres da condenação por causa destes pecados pelo sangue de Jesus Cristo? Paulo, então, ele se coloca contra uma postura teológica chamada de antinomismo. Se eu sou salvo pela graça, então eu não preciso da lei. Paulo está dizendo que não é assim. Não é porque eu sou salvo pela graça que eu posso praticar todos os pecados que a lei de Deus diz que Deus os condena e que Deus não se agrada dessas questões. Então, a nossa obediência é uma resposta amorosa ao amor de Deus e não uma tentativa de tentar, olha o pleonasmo aí, uma tentativa para tentar obter esse amor divino para nós. 1 João, capítulo 4, versículo 19, é muito claro quando diz que nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Deixa eu levantar minha Bíblia aqui, que ela não está respondendo na rolagem. Muito bem. 1 João, capítulo 4, versículo 19. Acompanha comigo aí o texto. Nós amamos porque ele nos amou primeiro.
Nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro, em primeiro lugar. Como eu disse, então, a nossa obediência é uma resposta ao amor de Deus. E por causa disso, é uma evidência clara de que estamos vivendo pela graça, é a nossa obediência amorosa aos mandamentos divinos. Acreditar que uma vez que o amor de Deus não seja condicional, ou não depende de algo que nós tenhamos que fazer, nos libera para vivermos como quisermos, é baratear a graça e não viver debaixo dela, segundo ela, nos limites dela, nos braços e dentro da graça de Deus. Obedecer aos mandamentos de Cristo, conforme nós lemos em João 14, 15, 21 e 23, sugere para nós duas questões que nós não podemos deixar de lado. A primeira delas é que a orientação de Deus quanto à obediência aos seus mandamentos é muito clara no Novo Testamento. Não há dúvida quanto ao que fazer e o que não fazer. Nós devemos amar a Deus, e amar a Deus significa abandonar práticas que não agradam porque são transgressões à sua lei. A ética situacional, que é um tipo de ética que é muito praticada, que quase que praticamos instintivamente, é escolher o melhor para cada situação, ou aquilo que nos deixa mais confortáveis para cada situação, ou conforme você vê na televisão, especialmente os atores e atrizes da Rede Globo dizendo para aquele momento aquilo não era adequado, mas para este momento isso é adequado. Isso se chama ética situacional. A ética que cabe na situação em que nós estamos vivendo. Se a situação é complicada, então eu conto uma mentira, me livra dessa situação. A mentira foi correta para aquele momento. Mas se a mentira atrapalha ainda mais o meu objetivo, então eu não minto, eu falo a verdade, porque a verdade é o que cabia melhor naquela situação. Essa é uma maneira até grosseira de falar da ética situacional, não é algo tão simplista assim, mas olhando assim superficialmente, é para este caminho que a ética situacional acaba nos levando. A ética situacional, que é vigente, ela dirige-se pelo que parece bom no momento, e não pela aplicação dos absolutos de Deus na nossa vida prática. Não sou eu que devo me submeter ao que Deus ordena, mas eu preciso fazer contas e um malabarismo, uma manipulação de razões, de sentimentos, de situações, de oportunidades, para encontrar a brecha que vai justificar a minha atitude nessa ou naquela ocasião. Todavia, qualquer padrão ético que seja subjetivo, ou seja, baseado nas minhas escolhas particulares mais do que no absoluto que me governa, tropeça na declaração bíblica de que o coração é enganoso e corrupto. Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz com todas as letras: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. O nosso coração, ele é corrupto ao ponto do desespero na tentativa de satisfazer os seus desejos particulares. Por isso a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e não encontra a paz. A orientação bíblica é muito clara. No cristianismo bíblico, os mandamentos de Deus definem o seu amor e não as circunstâncias é que definem o seu amor. Deus decidiu amar Israel não por causa das circunstâncias, mas porque ele escolheu fazê-lo. Deuteronômio, capítulo 7, capítulo 8, são claríssimos ao dizer que não era porque Israel era um povo poderoso, nem numeroso, nem charmoso, que foi o motivo de Deus ter escolhido Israel para ser o seu povo. Deus mata a questão no capítulo 7, versículo 8 de Deuteronômio, dizendo o seguinte: mas porque eu vos amava, foi que eu os tirei da terra do Egito. Deus explica qualquer dúvida, qualquer questão a respeito do nosso relacionamento com ele, dizendo simplesmente: eu te amei.
eu te amo. Eu entreguei meu filho Jesus por você na cruz como prova do meu amor por você. O amor de Deus é completamente prático, pleno de ação e jamais ele se deixa abater por causa de quem somos ou de que o quer que seja, porque ele é Deus e ele resolveu, ele escolheu livremente, soberanamente amar você, amar a mim, amar a nós, a ponto de entregar o seu filho Jesus numa cruz pelos nossos pecados. Então, a vontade de Deus, ela pode ser conhecida, e sendo conhecida, ela pode ser praticada. Veja comigo, Efésios capítulo 5, versículo 17, um texto muito citado em momentos como esses. A palavra de Deus diz, Efésios capítulo 5, versículo 17, Paulo diz o seguinte: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E ele passa a explicar qual que é a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual de solução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Como que eu obedeço à vontade de Deus? Me deixando encher pelo Espírito e vendo e se submetendo a essa transformação que o Espírito Santo faz de dentro para fora, que muda a nossa linguagem, o nosso comportamento, a nossa canção, o nosso jeito de cantar e a nossa relação com as outras pessoas, as mulheres, os homens, os empregados, os filhos, as famílias. Mas não é só isso. Abrindo a sua Bíblia também comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, Paulo diz claramente qual é a vontade de Deus para nós. Ele diz primeiro no versículo 3: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor conta todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente. Ele é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Nós sabemos qual é a vontade de Deus. E mais, capítulo 5 de Tessalonicenses, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. A vontade de Deus é que sejamos cheios do Espírito Santo que produz o seu fruto espiritual nas nossas vidas. A vontade de Deus é que nós sejamos santos e vivamos em santificação contínua. E a vontade de Deus é que nós sejamos gratos por receber dele um presente tão caro e eterno, que é a salvação, o perdão dos nossos pecados por meio do Senhor Jesus Cristo. Saber qual é a vontade de Deus e provar o que lhe é agradável são a mesma coisa. Quando Paulo diz isso em Efésios capítulo 5, versículo 10, provando sempre o que é agradável ao Senhor, é fazer a sua vontade. Deus não nos dá mandamentos para aumentar o nosso conhecimento, mas para orientar a nossa conduta. Nós sabemos o que a Bíblia ensina e o que Deus ordena, não para que nós simplesmente saibamos e falemos para as outras pessoas, mas ele nos dá mandamentos para transformar e orientar a nossa vida, reorientar a nossa vida segundo os seus preceitos e não segundo os preceitos do mundo, da secularidade ao nosso redor. Então, a primeira questão que
a entender que amar a Deus é guardar os seus mandamentos, é que essa orientação na Bíblia é muito clara. A segunda questão relacionada a isso é que mandamento significa também autoridade. Mandamento significa também autoridade. Mais especificamente, Deus nos orienta, por meio dos seus mandamentos, com autoridade. Um mandamento não é apenas uma orientação, um conselho que pode ser aceito ou rejeitado, mas mandamento pressupõe que quem o determinou pode exigir a sua realização e cobrá-la daquele que recebeu o mandamento. Isso está implícito na Escritura, quando a Bíblia chama Deus de Senhor. Quando Davi diz no Salmo 16, tu és o meu Senhor, ele está expressando, acima de tudo, em primeiro lugar, a sua submissão aos mandamentos, às orientações, aos comandos de Deus para a sua vida pessoal. Isso nos leva à questão da relação entre a lei de Deus e a graça de Deus. No reinado da graça, depois que você é perdoado dos seus pecados, isso acontece pela graça, mediante a fé, você entra no reinado da graça. Tudo depois da salvação tem a ver com a graça de Deus abundante e contínua, sendo dispensada, sendo derramada na sua vida pelo amor de Deus através do seu Espírito Santo que habita o coração de todo aquele, de toda aquela que crê em Jesus. Então, no reinado da graça, os mandamentos de Deus continuam tendo autoridade. Eles não são meros pedidos amorosos, suplicantes de Deus, mas eles são ordenanças. Pedido é igual a um desejo. Mandamento é igual à autoridade de exigir obediência. A resposta a um pedido é opcional, mas a resposta a um mandamento não. Ela é obrigatória. Dessa forma, deve ficar claramente entendido por nós que a graça de Deus não altera o caráter fundamental da lei moral de Deus. O legalista é que busca a justificação de seus pecados com base nas suas obras de obediência à lei. A vida na graça reconhece que são os méritos de Cristo, unicamente os méritos de Cristo, que pagaram a nossa dívida de culpa perante a justiça de Deus. A salvação não nos isenta da obediência da mesma forma que a filiação não isenta o filho de obedecer ao seu pai. A obediência não está baseada no amor do filho por seu pai. A obediência está baseada no fato de que ele é filho. Isso é sólido. O sólido fundamento da obediência do filho ao pai não é o amor, mas é o fato de que ele é filho e o pai e a mãe são seus pais. Isso é imutável. A resposta à graça nos leva à obediência grata e amorosa, além do fato de que concordamos com ela porque ela é santa, ela é justa e ela é boa. A lei moral de Deus não foi abolida porque Cristo morreu por nós. Ela continua com um mandamento claro e límpido. O seu caráter não mudou. O que mudou foi a nossa razão para obedecê-la. O legalista obedece para ganhar a bênção. Nós obedecemos porque já ganhamos a bênção em Cristo. Não para sermos amados, mas porque já fomos e já somos e continuamos sendo amados em Cristo. O amor é o cumprimento da lei, está escrito em Romanos capítulo 13, versículo 10, e não o medo do castigo. Então nós obedecemos porque Deus é Senhor e obedecemos porque temos certeza e segurança do seu amor por nós, não por causa do nosso amor para com Ele. Viver a vida da graça e escapar das armadilhas do legalismo
não é tão simples como parece. Podemos sutilmente reimplantar uma conduta baseada nos méritos e condicionada por desempenho, simplesmente por achar que os mandamentos de Deus são opcionais e não obrigatórios. O raciocínio é este: se não tenho de obedecer porque Cristo pagou minha dívida com a justiça de Deus, então a minha obediência voluntária após a salvação deve valer algum mérito, alguma coisa da parte de Deus a meu favor. Por outro lado, quando entendemos os mandamentos como ordenanças e percebemos que o pecado continua sendo um empecilho à obediência completa, e isso nos leva ainda mais a Cristo para usufruirmos de sua graça e socorro, porque somos continuamente lembrados que somos pecadores. A lei continua apontando o dedo para Jesus, dizendo para nós todas as vezes que caímos no pecado: vá a Cristo. Cristo é resposta. O único lugar onde você pode encontrar perdão, alívio e mudança é aos pés de Jesus Cristo. Dessa forma, entendemos que a lei é serva da graça e não a sua opositora. A severidade da lei propõe a graça como única solução à parte de qualquer obra para a nossa salvação e para a nossa santificação. Nós devemos evitar a forma como Lutero entendia e ensinava a relação entre graça e lei. Ele entendia lei versus graça, em constante oposição. Mas o que a Bíblia ensina não é lei versus graça, mas é lei e graça. A lei que aponta o dedo para a graça. A lei que mostra o grande valor da graça dispensada por Deus a nosso favor. A lei mostra que a graça não é barata, ela é cara principalmente para Deus. É o sangue do seu filho que ela custou. E entendendo dessa forma, é preciso entendermos, é preciso compreendermos a questão da lei e o amor. Alguns interpretam equivocadamente a Paulo afirmando que a lei do amor no Novo Testamento substituiu a lei do Antigo Testamento, citando para isso Romanos capítulo 13, versículo 9 e versículo 10. Eu vou abrir aqui para que você possa conferir comigo Romanos capítulo 13, versículo 9 e versículo 10. A palavra do Senhor diz: por isso, não adulterarás, não amarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Se a lei é uma expressão do caráter moral de Deus, e Deus é amor, 1 João capítulo 4, versículo 8, Deus é amor, então não se pode distinguir entre lei e amor nas Escrituras, pois ambos expressam o caráter de Deus. A lei expressa o caráter santo de Deus e a graça expressa o seu caráter misericordioso, gracioso a nosso favor. O amor é o motivo da obediência e a lei é a orientação específica para o exercício do amor. Jerry Bridges fala dessa forma no seu livro Graça que Transforma, na página número 93. E cita um exemplo: o amor não faz mal ao próximo, conforme está escrito em Romanos 13, 9 e 10. Como saberíamos de que mal a Escritura fala se a lei não nos revelasse os pecados no verso 9? Qual é o mal que eu pratico contra o meu próximo? É a lei quem os descreve. É a lei que diz quais são, para que você os evite e não os pratique contra o próximo, revelando o seu desamor e não o seu amor. Porque a lei se resume naquela tese de Levítico 16 e 19, que amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como você ama a você mesmo.
Basta comparar 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 a versículo 7, com Levítico, capítulo 19, do verso 11 a 18, para ficar claro esse princípio. O princípio do amor não é um princípio mais alto ou importante que a lei moral de Deus, mas o motivo da obediência enquanto a lei é a sua orientação, como guia para a santidade. Calvino falava nas Institutas sobre o terceiro uso da lei. A lei, ela é válida ainda hoje como guia para a nossa santificação. E Calvino pergunta como que Davi pode dizer no Salmo: "Ó, como eu amo a tua lei", se ele não tem prazer e alegria em obedecê-la. Logo, a lei não era motivo simplesmente de medo e preocupação, mas era motivo de prazer e de alegria para aquele que procurava obedecê-la. Por isso os fariseus erraram tanto, porque eles viram na lei apenas a obrigação e jamais o prazer de, com a obediência, mostrar o nosso amor como resposta ao amor do Pai, o amor de Deus. Então, a lei do Antigo Testamento, os princípios legais, morais do Antigo Testamento, eles são válidos hoje, como eram naquele tempo. Você sabe que não deve adulterar, não deve cobiçar, não deve dizer falso testemunho, não deve matar, não deve adulterar, não deve furtar e não deve cobiçar. Paulo diz que ele só entendeu a força da lei quando ele passou a meditar no 10º mandamento, que diz: não cobiçarás. Todos os mandamentos podem ter alguma implicação externa, mas a cobiça, inegavelmente, ela é uma questão interna. É lá dentro que você cobiça e dá asas para que a sua cobiça se transforme em vários outros tipos de pecados. Os autores do Novo Testamento, eles fazem referência a isso constantemente. Mateus capítulo 5, versículo 48, um exemplo para você conhecer. Mateus, dentro do Sermão da Montanha, capítulo 5, verso 48, o Senhor Jesus diz o seguinte: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Santidade era o objetivo da lei. Nós podemos também dizer Marcos 12, 30 e 31, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, todos mencionando a santidade e a santificação como objetivo final da nossa obediência a Deus. E digo mais, a aplicação dos princípios pode variar de acordo com a época. Assim como Deuteronômio 22, versículo 8, instrui sobre a construção de um parapeito como medida de segurança para evitar acidentes nas casas que são elevadas, as instruções nos rótulos dos produtos que nós compramos no supermercado são aplicações modernas deste mesmo princípio. Orientar para que acidentes não aconteçam. Vamos falar um pouco sobre liberdade ou a liberdade do Evangelho. Como fica Efésios 2,14 e Gálatas 5,1, então, nessa questão? Deixa eu mostrar para vocês Gálatas 2,14, Efésios 2,14, na verdade. Acompanhe comigo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Aboliu, ele então não fez acabar
A palavra diz tornar indolente, desempregado, inativo, inoperante, fazer uma pessoa ou coisa não ter mais eficiência. Será que esse sentido de abolir é simplesmente o de acabar com a lei, não ter mais nenhum uso para ela? Paulo está falando da lei na forma de mandamentos, aquelas cerimônias de sacrifícios, e guarda isso, lave aquilo, limpe aquilo outro, para que tudo fique claro. O outro texto é Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. E Paulo está falando aqui, é da lei. O jugo de escravidão da lei. Primeiro, Paulo não está tratando da lei moral de Deus em Efésios capítulo 2. Pois no capítulo 6, versículo 1 e versículo 2, ele ordena a sua obediência. Se no capítulo 6 ele ordena obedecer à lei, seria uma contradição o que ele está falando aqui em termos de desobediência à lei moral. Ele está falando da lei no que diz respeito às cerimônias. O que foi abolido foi a maldição e a condenação da lei sobre aqueles que depositaram fé em Jesus Cristo. Que me leva a pensar assim, é Gálatas, capítulo 3, versículo 10 e versículo 13. Olha o que Paulo diz aí. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, da condenação da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E segundo, Gálatas 3, 13 mostra que a liberdade da qual Paulo fala não é a liberdade da lei por si mesma, mas a libertação da dependência da lei como base para a salvação, conforme está escrito em Atos, capítulo 15, versículo 5, que foi o argumento de Tiago para acabar com a discussão sobre a obrigatoriedade da circuncisão para a salvação. Cristo nos libertou da insistência judaica na obediência à lei de Moisés como base para a salvação. Paulo não trata da liberdade como liberdade absoluta da lei moral, mas da confiança na lei como salvação meritória, o uso da justiça própria para dizer que eu tenho guardado a lei e que Deus então é obrigado a me salvar. Foi o que o fariseu disse na oração em Lucas 19, quando ele diz, graças te dou, Deus, porque eu não sou como os demais homens que roubam, que adulteram, que mentem, essas coisas todas. Ele está dizendo, parabéns, Deus, porque o Senhor tem aqui no hall de membros da sua igreja alguém tão bom como eu. E ele usou a justiça dele para se justificar na presença de Deus a fim de receber perdão. Enquanto que o publicano simplesmente batia a mão no peito e dizia, seja propício a mim, pecador. Que o sacrifício que é oferecido lá no altar, o sangue derramado seja por mim. E é esse tipo de postura, e é com esse tipo de postura que nós devemos nos apresentar diante de Deus, porque ele diz, quem se apresentou assim, voltou justificado para casa. Mas quem apresentou a sua justiça própria, não voltou justificado para casa. É a libertação da dependência da lei que Paulo está tratando aqui nesses dois textos que nós acabamos de ler. Toda liberdade, ela deve ser qualificada para não se tornar nem anarquia, que é desgoverno, e nem libertinagem, que é uma vida moral sem limites, uma vida imoral.
Não somos livres para não pagar impostos e nem para dirigir do lado errado da via, da avenida, da rua. Nós somos livres exatamente para obedecer à lei com alegria. Paulo não fala de libertação da lei moral porque ela é justa, ela é santa, ela é boa, Romanos capítulo 7, versículo 12. Mas ele fala de libertação da lei como caminho de salvação meritório, porque ninguém conseguirá fazê-lo diante de Deus. Isso nos leva à conclusão do nosso estudo de hoje. Seja grato, seja agradecido, seja agradecida diante de Deus pelo prêmio tão glorioso, magnífico que é o perdão dos pecados de graça por meio do pagamento feito por Jesus naquela cruz. A lei não se opõe à graça e nem é sua inimiga. Também a lei não é empecilho à vida na graça, mas a sua aliada como instrumento de santificação. Nós precisamos procurar entender a vontade de Deus para obedecê-lo, não para sermos abençoados, mas porque já fomos abençoados. Meu irmão, minha irmã, você que assiste esse vídeo ou que assistirá depois da sua transmissão ao vivo, saiba e aprenda a ser grato a Deus porque Ele perdoa todos os seus pecados, todos os meus pecados, todos os nossos pecados de graça, sem se basear em nós, mas se baseando completamente na justiça obediente de Jesus Cristo a nosso favor, quando Ele se entregou por nós como prova do amor de Deus a nosso favor. Vamos orar? Pai amado, Deus querido, vai abrindo, Senhor Deus, a nossa mente, o nosso entendimento para compreender a Tua graça, que é muito maior do que imaginávamos, que é muito mais abundante do que qualquer cachoeira em tempo de cheia, e que nos lava completamente, mesmo quando não enxergamos. Ó Pai, aplica na nossa vida essa graça. Limpa-nos completamente, enche-nos plenamente do Teu Santo Espírito, para que a Tua vontade seja prazerosa para nós, porque os Teus mandamentos para aqueles que Te amam não são penosos, mas são agradáveis, são motivo de alegria. Nós também queremos nos alegrar na Tua lei, porque a Tua lei é santa, perfeita e boa, e queremos fazê-lo pela motivação certa, que é o Teu grande amor por nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero me despedir de todos os irmãos que eu vejo os seus nomes aqui no nosso chat. A Maria de Lourdes, Michele, Odracir, a Daniela, a Irene Fonseca, Ricardo Saraiva. Deixa eu ver aqui, atualizando o chat para ver se tem mais. Tem mais. Eri, a Jéssica Sayuri, Silvio, Cleisia, Diego Novaes, Brandina, Simone de Oliveira, descendo mais um pouco, Marileide, Ana Lúcia, Leandra Faustino, Leia de Freitas, Vônica Sonego, Marilene de Almeida, seja bem-vinda, dona Marilene. Descendo mais um pouco aqui, e aí tem várias mensagens da Marilene para nós aqui deixada no chat. Deus abençoe a todos, Deus os guarde e os fortaleça na sua fé. Quarta-feira que vem tem mais, nós continuaremos estudando Graça que Transforma, e se você quiser adquirir o livro Graça que Transforma, Jerry Bridges, editora Cultura Cristã, lá no livro fala muito mais coisas, com mais profundidade do que eu tenho falado aqui sobre a graça de Deus na santificação. Deus os guarde em Cristo. Amém. Até mais.